Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao podcast Frente a Frente com a Candidata. Eu me chamo Roberta Psichel, sou jornalista e vou conduzir esse bate-papo com uma convidada pra lá de especial. Eu chamo ao nosso bate-papo, ao nosso podcast, a Michele Torrico, candidata a vereadora de Santa Maria. Uma alegria te ter aqui. Eu que agradeço, Rô, por esse papo, por essa conversa, para a gente conversar um pouco, né, sobre essa novidade aqui em Santa Maria, que é a minha candidatura a vereadora. Pois então, vamos já de início, né, conversar um pouquinho sobre essa tua decisão. Né, uma guria que trabalhou muitos anos, uma mulher que trabalhou muitos anos com influência. O que te levou a escolher, né, a experimentar, a te movimentares em direção à candidatura a vereadora? Eu acho que assim como a influência também foi um processo natural na minha vida, fluiu, a política também foi algo assim que foi fluindo na minha vida, né, através do feminismo, depois com a função da desinformação, com a perda da minha mãe e da minha avó para a Covid. E aí ela foi entrando e ganhou um lugar especial no meu coração. E eu senti que dentro dessa questão de influência, muitas pessoas acabam não se posicionando sobre política, né? E muitas vezes não têm acesso, não têm conhecimento de como é que funciona a política. Então, antes mesmo de eu pensar em ser uma candidata, eu já vinha abordando temas sobre política, trazendo para as minhas seguidoras o quanto é importante a gente se politizar, né? E aí, diante disso, eu falei, não, acho que de repente eu posso levar essa minha influência, essa minha voz para outro lugar, né? Para esse lugar que realmente transforma a vida das pessoas, porque a política é isso. A política, ela serve para mudar a vida das pessoas. Então, eu pensei, quem sabe, né, a influência lá dentro da Câmara de Vereadores, trazendo o que as minhas seguidoras reclamam também através do meu direct, o que eu acredito também de uma nova política. E aí tudo fluiu assim, eu comentei, aí recebi o convite e eu falei, então é o universo que está me chamando para mais essa etapa de vida. E como tu colocas, né, nós já conversamos em outros episódios aí de podcasts, tu furaste a tua bolha, né? Isso é um movimento que exige muita coragem. Como é que foi esse processo que você trouxe? Né? Tu trouxeste de ter experienciado uma situação traumática, assim, de perda de pessoas próximas tuas, que de certa forma te movimentaram para fazer essa transformação na tua vida, na tua percepção de vida, de mundo. É muito estranho, assim, sair da bolha. Eu sempre falo para algumas amigas, né, e seguidoras que eu tô, acho que nesse limbo, né? Quando a gente tá num lugar que a gente tá acostumada, acomodada, né? Eu tenho ciência dos privilégios que eu tenho e a gente que é privilegiada acaba se acomodando no nosso privilégio, nas situações em que a gente não precisa, às vezes, muito de ações públicas. E aí eu estava ali naquele momento que é confortável, que é cômodo, mas eu sentia que algo não estava legal, sabe? Eu saía da minha bolha às vezes e via, nossa, as coisas não estão funcionando de uma forma que eu acho que é o justo para as pessoas. E aí eu saí dessa bolha e fui para um outro momento, para um outro público que não me conhecia, né? E aí tá agora me conhecendo, inclusive com essa função da candidatura. Então, muitas pessoas não conhecem esse meu outro lado, né? Sempre foram acostumadas a me acompanhar como uma influenciadora só de moda e beleza. Exato. E tem um pouco desse julgamento. Ah, ela não sabe sobre política, sobre questões sociais. O que ela está fazendo ali, não é? Exato. E aí ficou, assim, uma coisa em que eu não me sinto tão acolhida dentro daquela bolha que eu tava, porque eu já tenho visões diferentes. E eu tô sendo conhecida por essas pessoas fora da minha bolha, né? Então eu digo que eu tô ali naquele limbo, assim, tentando mostrar quem eu sou também para essas novas pessoas, sem perder também a minha essência e sem me mudar, né? Para tentar também agradar aquele outro lado. Então é um momento muito difícil, mas é muito importante que nós que vivemos desse lugar de privilégio
tenhamos essa compreensão de que é preciso também a gente falar sobre determinadas coisas, porque as demais pessoas às vezes não têm essa voz e essa visibilidade. Então, é desafiador, mas é muito bom, é muito positivo. Assim, eu tive muitas perdas ao sair da minha bolha, muitas pessoas já pararam de me seguir, perdi trabalhos. Porém, eu recebi tanto carinho de gente que eu não conhecia, inclusive para essa campanha. Eu sempre agradeço a tantas pessoas que criaram uma confiança comigo através da influência e que hoje dizem, ai, eu super te apoio. Então, isso vale a pena, sabe? Vale a pena quando tu vê que a tua transformação, a tua influência vai além de compartilhar uma dica de serviço, uma dica de um produto de beleza, um look. Ela vai para mudar a vida das pessoas. Então, isso realmente, para mim, é a verdadeira influência. Sensacional. É muito bonito ver esse desabrochar, né, da Mi e perceber essa verdade que vem desse movimento, que tem, enfim, como vocês puderam ouvir e conhecer, né, muito de situações particulares que foram vivenciadas pela Mi. Bom, você falou que né, tu vens de um lugar de privilégio, né, e que tu entendes que tem um papel a cumprir para além disso, né? Então, o que tu pensas, né, em fazer dentro do Legislativo de Santa Maria? Ai, várias coisas. A cabeça sempre vai a mil ideias, né? Mas a gente tem que ter muita noção e muita consciência do que é possível também fazer, né? Eu acho que, diante desses momentos de candidaturas, de eleições, muita gente promete mundos e fundos, mas a gente precisa conhecer quais são os problemas reais que a cidade enfrenta, quais são os desafios, entender o que é possível fazer também dentro do orçamento que as prefeituras têm. Então, a principal proposta e ideia que eu trago assim, é a gente transformar através da educação e do conhecimento, né? Eu tenho um lema para a minha vida que é o conhecimento liberta, e eu acredito que com conhecimento a gente consegue mudar as estruturas. Foi o conhecimento que me mudou. Foi o conhecimento que me tirou da bolha, né? Muitas leituras tu fizestes, né? Eu lembro que sempre compartilhou livros importantes. Sim. Que te trouxeram essa visão diferenciada. Exato. Então, eu acho que o conhecimento, ele faz a gente sair da nossa bolha e faz que a gente tenha um novo olhar também sobre várias questões. Então, assim, como principal pauta, assim, do legislativo, é isso que eu quero trazer para as pessoas: conhecimento, informação, porque através disso a gente consegue saber como é que funciona o legislativo, a prefeitura, e cobrar exatamente de quem precisa ser cobrado. Porque eu sinto muito, quando eu falo sobre política nas minhas redes sociais, muita desinformação, muita falta de conhecimento. As pessoas não sabem o que compete a um vereador, o que compete a um prefeito, o que compete ao governador, o que compete ao executivo, o que compete ao judiciário. Então, muitas pessoas não têm clareza sobre isso. E quando a gente não tem clareza, a gente não sabe cobrar efetivamente. Às vezes eu trago um exemplo bem bobinho, mas que é fácil da gente compreender como mulher, né, e que sempre teve dentro do lar. Muitas vezes a gente contrata alguém para fazer uma limpeza dentro de casa, e a gente que, como mulher, né, sabe que esse serviço acaba sempre ficando para nós mulheres, a gente já tem uma experiência, uma vivência disso, a gente sabe como é que funciona a limpeza dentro da nossa casa, se a gente executa ela. Então, se a gente executa quando alguém vai fazer, a gente consegue cobrar melhor, porque a gente tem o conhecimento. Precisa limpar aqui, precisa fazer aqui, porque a gente conhece a nossa casa, conhece a forma de limpar a nossa casa. E aí tu consegue cobrar melhor daquela pessoa que está lá fazendo o serviço. Então, é um exemplo simples, mas que a gente pode trazer para dentro da política. Se a gente tem esse conhecimento, a gente consegue cobrar melhor para que realmente as coisas funcionem dentro das nossas cidades. Ótimo. E outra coisa, né? Tu também vens para trazer a inovação, para ter um olhar de quem está de fora desse universo, né? Isso também é muito valioso. Poder estar chegando num ambiente que a gente sabe que existem certos vícios, digamos assim, né?
e tu vens sem esses vícios. E isso também precisa ser visto como algo muito valioso, muito precioso, porque é para fazer uma política diferente. E é exatamente tendo esse olhar sobre a política que eu começo a trazer esses conteúdos para as minhas seguidoras, né? Informando e mostrando que falar sobre política é necessário, a gente tem que quebrar esse tabu de falar de política, porque aí fica aquela coisa que as pessoas acham que todo político é igual, que todo político é corrupto. E, na verdade, a política não funciona dessa forma. O problema é o sistema que se entranhou dentro da política, que é o jeitinho de fazer política, que não é só aqui no Brasil, gente. Isso acontece em todos os locais do mundo, porque, querendo ou não, política é poder, né? E as pessoas se utilizam disso para a política. Esses dias eu vi uma frase da Rita Von Hout, que ela fala, né? O privado corrompe o público. Então, é muito disso, as pessoas precisam ter essa consciência, né? Então, eu venho já com essa visão que muito anti esse sistema que corrompe, não o sistema da política, porque a política em si, ela é algo para ser benéfico, né? Ela foi criada para isso, para ouvir a população, para mudar as coisas, por isso que a política existe, né? Então, eu trago realmente esse olhar para a gente. Eu sei que eu não vou mudar a política de uma hora para outra, mudar o mundo, mudar a cidade, mudar Santa Maria, mudar a mentalidade das pessoas, mas eu acredito que talvez a gente possa, sim, aos poucos, resgatar para que serve a política de verdade, né? Não para esse jogo de toma lá da cá. Maravilhoso. Bom, e agora vamos para um aspecto mega importante dessa conversa, que é falar quais são as tuas propostas, principais propostas, caso a Mi Torrico seja eleita, então, vereadora de Santa Maria. Então, Rô, assim, as minhas bandeiras, assim, que eu defendo, né, que eu divulguei para as pessoas, que eu acredito que hoje em dia são muito atacadas, é a questão dos direitos das mulheres, da comunidade LGBT, do meio ambiente e a justiça social que liga todas elas, né? A justiça social, principalmente, porque eu acredito muito tudo que a gente está vivendo, essa violência, esse radicalismo, esse extremismo, vem por causa da desigualdade. A desigualdade gera violência, ela gera revolta nas pessoas, ela deixa as pessoas não conseguirem raciocinar. Se às vezes a gente, com fome, fica de mau humor, imagina uma pessoa que passa fome diariamente, né? Ou que tem que trabalhar exaustivamente para viver com um mínimo de dignidade. E, infelizmente, a desigualdade atinge muito as mulheres, muito a comunidade LGBT também, porque não tem espaço de trabalho, né? Muitas pessoas falam das mulheres trans, por exemplo, que ficam à mercê de prostituição, mas elas recebem oportunidades dentro da nossa cidade para trabalhar, né? Então elas têm oportunidade, as mulheres têm oportunidade, as mulheres negras têm oportunidade. A gente não tem oportunidades para as mulheres. Então eu acho assim que dentro dessa sociedade que sempre, como tu disse, sempre nos cargos de poder, não só na política, mas em todos os âmbitos de poder, a gente sempre teve muito mais homens, né? As mulheres têm que se esforçar cada vez mais para conseguir estar nesses lugares. Então essas assim são as minhas principais bandeiras e a questão da sustentabilidade, né? É algo que a gente está vivendo na pele, literalmente, né? Na garganta, com essas secas, com a chuva, com a fumaça, com tudo, né? O que está acontecendo. Então, a pauta do meio ambiente é mais que urgente, assim, ela precisa estar em tudo, porque o meio ambiente também reflete na desigualdade, que reflete também nas mulheres. Eu vi uma pesquisa ontem que fala que a emergência climática vai atingir 80% as mulheres. Então, vejam como tudo está ligado, né? Por isso que eu falo, não são só essas bandeiras, é todas essas bandeiras, porque, inclusive, as mulheres são a grande maioria da população, então, é algo que reflete
Ontem até vendo outra pesquisa, porque eu gosto muito de pesquisar, de estudar, né? Eu entrei nessa questão de ser candidata buscando isso, buscando estudar, porque eu sinto que às vezes falta muito projetos baseados em dados, em fatos. E aí saiu uma pesquisa, agora eu não me lembro o dado, mas era o quanto o PIB mundial seria, acho que não me lembro na casa de trilhões, se a gente tivesse igualdade de gênero, né? Quanto que a gente está perdendo? Quando a gente está perdendo de crescer o PIB mundial porque a gente não tem igualdade de gênero. Então, olha só o quanto é impactante isso na vida das pessoas, né? Então, assim, voltando sobre as propostas, dentro dessas bandeiras, são propostas mais voltadas principalmente para educação e para conhecimento. Em todas as áreas, eu acredito que as pessoas precisam ter consciência de que a mulher tendo mais direitos, ela impacta na economia. A comunidade LGBT tendo mais direitos, ela impacta na economia, impacta na sociedade. O meio ambiente tendo uma maior visibilidade, impacta na economia. E a justiça social, que é uma das coisas que as pessoas mais reclamam, de segurança. Tu vai falar com alguém, ai, a segurança, tem muita violência, tem muito crime. E não conseguem compreender que toda essa desigualdade gera mais insegurança. Né? Então, está tudo meio que ligado e eu acho que todas essas propostas, a principal é trazer educação de qualidade, conhecimento para as pessoas, porque aí sim elas vão conseguir realmente buscar uma transformação. Perfeito. Mi, falaste de um assunto que está, enfim, toca a todos nós nesse momento, né? A questão da crise climática, dos eventos climáticos extremos, não é algo para daqui 50 anos, daqui 100 anos. Chegou nos dias de hoje. Estamos em 2024 e o Brasil está em chamas. E Santa Maria, nesses últimos dias, tem sentido isso, como você comentou, na pele, no nariz, na boca, nos olhos. E de que maneira, Mi, tu entendes que é possível, enquanto vereadora, né, dentro da tua alçada, criar projetos, enfim, movimentar algo nesse sentido para mitigar esse sofrimento que nós vamos enfrentar daqui para frente. Vivemos uma enchente recentemente e agora os eventos climáticos extremos voltados para a questão das secas, né, em outros estados. Como que uma vereadora, né, nossa futura vereadora, Mi Torrico, vai conseguir mobilizar a Câmara e criar um projeto ou outros tantos projetos nessa seara, nessa área do meio ambiente? É um trabalho bem desafiador, né, Rô? Mas eu acredito que o principal é a gente fazer um estudo aqui de Santa Maria, né? Fazer um estudo. Santa Maria, a nossa sorte, e é algo que eu falei, eu já vim alertando sobre essa questão da emergência climática já há alguns anos atrás, né? E falando, gente, né, não vai ser tão daqui a 50 anos como tu falou, vai ser recente, sem imaginar que ia ser logo depois, assim, né? Porque a gente teve a primeira enchente o ano passado já. E aí, sempre falando, porque a questão da emergência climática vai trazer os refugiados climáticos, que é o que a gente viu aqui no Rio Grande do Sul, vai aumento de preço de alimentos, aí é o que eu estava falando antes, né? Mais desigualdade e assim por vai, e assim por diante. Então, era algo que eu já tinha uma preocupação. E aí, eu até comentei com as minhas seguidoras essa semana que eu estava já com uma ansiedade climática, porque a gente sente que, por mais que a gente faça movimentos no nosso dia a dia, não é só isso que vai resolver, né? A gente precisa realmente mudar a forma da gente consumir, trazer para as pessoas essa questão do impacto na exploração, na forma como a gente vive esse sistema capitalista que a gente vive, né? Tem um vídeo da Nath, que não é a Nath Finanças, mas é outra Nath que trata sobre finanças, e ela fala sobre isso, não é tu ser anticapitalista, mas é tu trazer um capitalismo mais consciente para as pessoas, sem ser essa coisa exploração. Então, essa questão da emergência climática
ela é algo de nível global, né? Não é algo que só aqui em Santa Maria a gente vai resolver o problema. Mas a gente precisa fazer um estudo aqui das áreas que foram afetadas. Como eu estava dizendo, a gente não tem rio aqui, mas a natureza nos diz o quê? Santa Maria não tem rio, mas eu faço ser a cidade que mais chove no mundo num dia, que foi o que aconteceu em Santa Maria. Foi a cidade que mais choveu no mundo. Ou seja, independente se a gente não tem um rio aqui perto, a gente pode vir a sofrer de novo mais essa questão. Mais dias chuvosos e não, de repente, um dia com a maior chuva do mundo, mas 2, 3, e aí, como é que a gente vai viver? Né? Então, a gente precisa fazer um estudo dessas áreas que foram afetadas com essa chuva, ver essa questão para retirar essas pessoas desses locais, né? Onde houve deslizamentos, Onde né? houve... Santa Maria Exato, passou porque por aí isso. foi isso que aconteceu. Não teve o rio que levou tudo, mas a gente teve os deslizamentos. Tivemos então, vítimas fatais. Exato. Buscar formas de trazer uma moradia de qualidade para essas pessoas em locais seguros. E isso é um problema que a gente vê em todos os cantos, né? A gente vê, assim, que por todo o Brasil tem inúmeros imóveis abandonados e que ficam para especulação imobiliária e que poderiam servir de moradia e que não servem, mas que isso precisa ser cobrado. E isso os vereadores conseguem fazer, né? Porque ali, esses locais mesmo que estão abandonados, é dever do vereador fiscalizar. E junto com o executivo dizer, ó, já passou do prazo, esse prédio já pode servir, já pode ser desapropriado, já pode servir esse local como moradia para as pessoas. Então, são várias questões, né? A própria questão que eu estava falando antes sobre consciência, para as pessoas entenderem. Dentro de um dos meus projetos, dentro dessa área, tem as estações de reciclagem, para a gente fomentar essa questão da reciclagem, né? Tem, em vários locais já tem estações onde a gente incentiva a pessoa a fazer uma reciclagem, ter uma reciclagem seletiva melhor aqui em Santa Maria, informar melhor as pessoas como é que funciona, porque daí não adianta as pessoas... O que acontece aqui, Rô, é que como botam tudo em container, as pessoas falam, mas para que eu vou fazer uma coleta seletiva em casa, se a hora que eu vou botar lá no container é tudo misturado, né? Então, são questões que a gente pode, aos pouquinhos, fazendo e mudando esses hábitos que a gente foi do consumo, é mais um lixo, mas o planeta, ele não é infinito, né? Os recursos que ele traz também, e também o que a gente produz também vai ter que ir para algum lugar. Então, são várias questões que a gente precisa, mas é também entender dentro do orçamento da Câmara de Vereadores o que também é possível a gente fazer, né? Mas como eu estava falando, através da educação, com conscientização dos jovens na escola, sobre reciclagem, sobre o consumo, sobre... incentivar os jovens também, Rô, em projetos para melhorar a cidade. Eu sinto que Santa Maria, a gente tem a Universidade Federal e a gente pouco aproveita ela aqui na cidade. A própria questão aqui da cidade sobre urbanização, sobre trazer meios mais sustentáveis. Eu vi que a UFSM criou um projeto para Agudo, de uma praça que é mais sustentável, que tenha mais verde, né? Porque daí a chuva cai e entra. Então, a gente diminuir essa questão de concreto e trazer mais verde, arborizar mais a cidade. Então, são soluções que não são absurdas, né? Propostas que milagrosas, que às vezes as pessoas trazem propostas, vamos fazer isso e fazer aquilo sem ter um estudo, mas fazer um estudo junto com a universidade, com parcerias público-privadas, para a gente aproveitar esses jovens e também incentivar eles em projetos mais sustentáveis, né? A gente na universidade tem tantos alunos com tantas ideias maravilhosas e que às vezes a gente não acaba utilizando aqui em Santa Maria. Então, fomentar isso também acho que é super importante, é uma parceria que a gente precisa entender que o planeta é de todos nós. Então, a gente precisa que essa ajuda seja coletiva, né? Da Câmara de Vereadores, do Executivo, do Judiciário e da própria comunidade, do cidadão. Porque o planeta é de todos nós. Muito bom. Bom, eu ia fazer essa pergunta justamente de observar nos teus projetos que não existem propostas grandiosas, né? E está aqui a explicação para isso, então, né? A Mi já nos trouxe o fato de que a intenção é justamente
mobilizar toda a estrutura de ensino que existe na cidade de Santa Maria. O grande diferencial de Santa Maria está aí, né? A gente tem universidades... E não só a federal, né? A gente Exato, tem a UFN também. entre tantas outras instituições de ensino, e fazer com que eles façam parte também, né, desse movimento de reconstrução de uma cidade. Agora, Mi, essa é a tua primeira experiência como candidata a vereadora aqui em Santa Maria. E tu sentiste algumas dificuldades como estreante? Como é que foi, né, experienciar isso? E estamos nesse processo ainda, né? Como é que é esse movimento? Conta pra gente assim, o que é, né, viver esses dias aí de candidata, pré-candidata, porque tem todo um passo a passo para acontecer esse movimento. Conta pra gente. Assim, bem desafiador, né? Como eu já vinha com uma exposição da internet, quando eu aceitei o convite para ser vereadora, eu já pensei assim, bom, gente para me atacar ou para não gostar, eu já estou acostumada, porque quando a gente está exposta é isso, né? Ou tu agrada ou tu acaba desagradando as pessoas. E eu me filiei esse ano no partido, então eu nunca vivi uma situação de ser uma militante partidária, de viver essa coisa dentro de partidos, nunca fui, né? Como tu falou no começo, nova, né, nesse meio, assim. Então, foi tudo muito diferente, fui super acolhida pelo partido, assim, sabe? As pessoas me explicando, assim, o básico, necessário, mas é muito difícil, assim, para quando tu é nova e que tu já tem uma visão de fazer uma política diferente, mas tu entra dentro de uma velha política, né? De uma velha política que não estou dizendo do partido, mas de toda a velha política em si. Tem seus hábitos, suas manias, né? Exatamente, que tem a forma de fazer a política, né? E aí eu, vindo da internet, pensei, nossa, será que é possível fazer uma política diferente? E aí tem esses desafios, né, de tu querer fazer uma política diferente dentro de uma velha política e também entender que para fazer política precisa de verba, né? E nós mulheres não temos assim essa mesma aceitação, né, de toda a comunidade em si para receber ajuda financeira das pessoas, né? Porque a política já está acostumada a ajudar os homens nesse meio. Então, eu senti, assim, essa dificuldade de entender como é que funciona a política, querendo fazer uma política diferente, né? Porque daí tu dá um atrito, assim. Mas eu fui sempre muito consciente em pensar assim, eu vou fazer aquilo que fizer sentido para mim. E aquilo que eu consegui dormir com a minha consciência tranquila, né? Porque, infelizmente, na política existe jogo sujo, assim como em várias profissões, né? Então, mas eu falei assim, não, eu quero que ela seja uma campanha leve para mim. Que eu faça ela com o meu coração, com a minha tranquilidade e com os meus valores, porque se nesse processo de pré-campanha, campanha, eu já me corromper, poxa vida, aí nem vale a pena querer entrar lá para fazer a diferença, né? Então, essa parte financeira, ela é bem impactante, porque assim, tem gente que gasta muito dinheiro com campanha, muito dinheiro mesmo, sabe? E eu fico chocada com isso, assim, de uma certa forma, sabe? Então, essas questões foram um desafio para entender como é que funcionava a política, né? E entender o quanto tem alguns negócios aí, né, nessas questões financeiras. Entendi. E eu quero que você nos explique, que tu nos explique, então, de onde vêm esses recursos para a campanha eleitoral. Eu sei que tu estudaste muito, assim, toda a legislação, né? E de fato, assim, como colocaste na tua fala, vem para fazer uma política diferente. Então, explica para a gente que está nos assistindo aqui, como que faz para viabilizar uma campanha, né? O que movimenta isso? Como eu estava explicando, Rô,
a velha política, ela está acostumada com o que a gente tem acompanhado aqui no centro, né? As pessoas divulgando, isso custa, né? Custa, porque as pessoas, elas não ficam ali tem voluntariamente, que pagar o cabo né? eleitoral para fazer isso. Tem e não que é pagar. algo, muitas vezes, do coração, assim, né? Exato, Vou fazer porque eu sou super fã da Mi Tô Rico. Exato, vou ficar sábado de manhã ali balançando a bandeira porque eu adoro a Mi, né? Não é assim que funciona. E como tu disse, eu procurei estudar muito sobre como é que funcionava, a própria questão de contabilidade, porque tudo a gente precisa mostrar os nossos gastos. Tem que ter um CNPJ, Tem que né, ter um Mi? CNPJ, a gente paga todas as questões dentro daquele CNPJ com a conta, tu presta contas, ontem mesmo foi o prazo, a gente está gravando esse podcast e aí ontem foi dia 13, isso. Sexta-feira 13 de setembro. Na sexta-feira 13 era o dia da gente prestar contas sobre todos os gastos já da campanha. Então, foi tudo feito pelo contador. Para quem age dentro da política, eu sempre digo assim, gente, a política, ela é muito honesta, ela é muito séria. O problema são as pessoas que corrompem. Então, quem age dentro da política, daquele sistema que deve ser feito... Transparente, porque, inclusive, vocês podem acompanhar no site do TRE, do TSE, todas as despesas que os candidatos têm, inclusive as doações que eles recebem. Então, tudo ali fica uma prestação de contas que ela é pública e transparente. O próprio jurídico também, sempre baseada em fazer as coisas dentro da lei, dentro dos regulamentos. Então, eu sempre tive esse cuidado. Eu falei, eu sou a chata de fazer tudo conforme o que está ali determinado. E muitas pessoas, às vezes, não têm esse conhecimento, não sabem que funciona assim dessa forma, não sabem nem como ir lá pesquisar sobre o candidato que ela talvez vá votar. E uma outra questão é sobre esse fundo eleitoral que as pessoas têm um preconceito, né? Hoje, dentro da Câmara dos Deputados, a gente só tem 18% de representatividade feminina, inclusive menos do que o Afeganistão. Menos do que o Afeganistão. E, assim, é absurdo, né? Sendo que nós somos 51% da população brasileira, a gente só tem 18% de representatividade. Então, o que aconteceu? A gente, há pouco tempo atrás, se não me engano, há 2 anos atrás, 2022, os partidos passaram a ter que destinar o fundo eleitoral 30% para as mulheres. Antes não tinha isso. Antes era a mulher se vire, né? Fora que isso não incentiva também as mulheres a participarem. A gente ainda tem pouca mulher querendo participar dentro da política, porque, como a gente estava falando antes, tem todo um tabu que afasta as mulheres desse debate. Sem contar que é um ambiente bastante misógino, né, Mi? Exato, exatamente. Então, essa verba para as mulheres, ela é muito importante, porque a gente já vem de um nível de desigualdade salarial diferente dos homens, né? E de oportunidades. Historicamente falando. Para mim, deveria ser 50%, 50%, mas 30% já foi um avanço, né? Teremos que avançar mais. Mas esse fundo eleitoral, ele é muito importante para que a gente mantenha a nossa autonomia. Eu estava até explicando ontem para as minhas seguidoras isso nos meus stories e muitas disseram, Bami, eu não pensava por esse lado. Se tu só recebe o fundo partidário para fazer uma campanha, que inclusive é algo que eu acho que não deveria a gente gastar rios de dinheiro com campanha eleitoral, né? Se a gente diminuísse esses gastos e só usasse o fundo eleitoral para campanhas, isso nos garantiria mais autonomia. Por que acontece? Quando tu abre uma campanha para doações de fora, o que acontece? Tu recebe doações do empresário tal, de não sei quem tal, e aí tu, como candidato, tu vai ter que dever algum favor para quem está te dando dinheiro, porque nada vem de graça, né, Rô? Justamente. Nada vem de graça na vida. Então, o que acontece hoje em dia? Inclusive, na Câmara dos Deputados, a gente tem a famosa banca BBB, que é a banca da bala, do boi e da Bíblia. A né? bancada. Uhum. Isso. E aí, por que chamam essas bancadas desses nomes? Porque essas pessoas que foram eleitas patrocinadas por pastores, pelo pessoal do agronegócio, pelo pessoal do armamento, né? Então, essas pessoas financiam essas campanhas e aí depois lá essas pessoas estão lá para lutar pelos direitos dessas pessoas.
dessas minorias, não da maioria da população. Então vejam o quanto tu abrir a brecha para as campanhas eleitorais receberem doações de fora, tu corrompe a política. Essa é uma forma de corromper a política. Se a gente só fizesse campanha com fundo eleitoral que vem diretamente para o partido, tu não teria essa responsabilidade. Eu não julgo quem recebeu... Esse rabo preso, Esse rabo né? preso. Eu não julgo quem recebeu, porque é preciso de dinheiro para fazer campanha, para pagar as pessoas para ficarem distribuindo panfleto, para imprimir o panfleto, para imprimir o adesivo, para imprimir o santinho. Então, tudo isso precisa de dinheiro. Mas eu não quis fazer isso, porque eu não quero ter rabo preso com ninguém. Desde que eu comecei a me manifestar, inclusive nas minhas redes sociais como influenciadora, eu falei, gente, eu não quero rabo preso com ninguém. Eu quero seguir essa minha liberdade de poder falar o que eu penso e aquilo que eu acredito. Então, veja como é importante a gente manter essa autonomia, porque se eu chegar, né, lá na Câmara de Vereadores, eu vou votar os projetos e vou defender essas bandeiras que eu falei para vocês com aquilo que eu acredito. Sem ter alguém me batendo aqui no ombro, ó, Michele, lembra que eu te doei tanto? Né? Não esquece, hein? Que tu tem que beneficiar esse setor aqui, né? Exato. Não vou ter, entendeu? Eu vou poder ter essa autonomia. Então, vejam o quanto é importante e o quanto a gente precisa que as pessoas tenham essa consciência, porque o privado corrompe o público. E aí é isso que acontece, né? Gente, eu tô apaixonada, tá? Eu já tenho a minha candidata, tá aqui na minha frente, mas vocês estão ouvindo, né? O quanto de propriedade tem nessa mulher, o quanto de entendimento, né, dos diversos meandros que envolvem a política e, ao mesmo tempo, o desejo de fazer diferente. É muito precioso tudo isso. Bom, e Mi, a gente te conhece das redes sociais, a gente sabe do teu trabalho, né, que vem de muitos anos, são mais de 10 anos de influência, 12 anos. Muito antes de Instagram, Exato. Né, veio de Orkut, enfim, né, a gente sabe que a tua presença digital é muito importante, está ali, é o teu negócio. E como que faz para sair desse ambiente digital, né, para mobilizar uma campanha para que as pessoas aqui de Santa Maria conheçam a Mi, candidata a vereadora? Como é que está sendo essa experiência, né, de trazer toda essa bagagem digital que segue a mil? A gente também percebe esse movimento bastante intenso nas redes. Os stories da Mi são centenas, dezenas diariamente. A Mi está ali conversando sobre situações que estão acontecendo, sobre polêmicas que estão, né, rolando no mundo, no ambiente político local, no ambiente, né, estadual, em todos os níveis. E como que faz, então, trazer todo esse engajamento, essa mobilização que rola nas redes para fora das redes? É um lado que, esses dias eu ouvi de um colega do partido, né? Ele falou assim, Mito, a gente sabe que tem a velha política que lida dessa forma, né? Da forma tradicional. E que não sabe da parte da internet, que hoje em dia é praticamente tudo pela internet, né? Então ele falou assim, se tu não tá à frente nessa velha política de fazer dessa forma, ir pra rua, distribuir panfleto, tu tá na frente dessa parte digital. Então eu falei assim, eu preciso aproveitar essa oportunidade, né? Essa minha questão de eu já estar à frente. Então, sobre essa questão, eu estou focando muito nos conteúdos através das minhas redes sociais, com informação através das minhas redes sociais, porque foi ali onde eu fui conhecida, foi as redes sociais que me trouxeram até onde hoje eu estou. Então, eu foquei a minha campanha ali nas redes sociais e alguns materiais que eu fiz, um deles foi o meu santinho, tá aqui do ladinho, deixei aqui aonde que eu botei ele. Tá aqui embaixo. Achou. Senão eu ia buscar o meu. Olha, gente, que legal e que diferente, que pensamento sustentável para desenvolver o material. Exato. Então, eu falei assim, dentro dessas questões de verbas que a gente estava falando, né? Eu falei, vou destinar para investir no material de qualidade e que seja
voltada para essas bandeiras que eu defendo, porque não adianta falar em sustentabilidade e querer poluir mais o mundo, né? Então, o meu santinho, eu fiz ele em papel biodegradável. Então, depois... Mostra ele pra gente na câmera ali, ó. Olha só. Tem sementinhas ali, olha, gente. Depois, ele pode cair, que ele vai se biodegradar. A gente, né, dá uma picotadinha nele, próximo da terra. Exato. E vai, quais são as sementinhas aí? É manjericão, Rô. E aí, vi essa questão, busquei ver sobre essa questão, né, desse papel biodegradável, e aí eu trouxe, então, depois, se ele cair na rua, se alguém botar fora, não vai sujar, não vai poluir o meio ambiente. Então, aproveitei para focar na internet e o que eu pudesse fazer de algo para entregar para as pessoas, que eu entregasse com essa mensagem dessa diferença que eu quero fazer, sabe? Então, tá aqui o santinho que a pessoa pode levar. Depois, se ela for descartar, ela vai descartar de uma forma consciente. Uhum. Ou seja, gente, não é mais um santinho, é um material muito bem pensado e que tem toda a consciência que a Mi está trazendo para essa campanha. Então, e coerência, que é uma coisa que eu falo muito nas minhas redes sociais. Exato. A gente precisa ter coerência entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz. Muito bem. E, Mi, de algumas das tuas campanhas, das suas propostas, perdão, de todas essas propostas que tu trouxe, que, né, são muito coerentes, que tem todo um... elas se unem como um ciclo, né? Tem alguma que brilha o teu olho, que é assim, aquela proposta que eu vou mover mundos e fundos para fazer acontecer? É aquilo que eu estava te comentando, Rô, é a educação nas escolas, né? Eu acredito que a gente precisa formar esses jovens com essa consciência, sabe? Com essa consciência de que precisamos mais direitos, que precisamos de um planeta mais sustentável, de que precisamos de uma cidade mais sustentável, que respeite a diversidade, que respeite as pessoas, que trate sobre desigualdade, que tenha esse olhar coletivo e não tão individual. Então, Paulo Freire ele já falava, né, que a educação ela tem o poder de transformar, e eu acredito que é isso, assim, o que eu puder dentro da Câmara tá investindo em projetos para trazer consciência, educação e conhecimento para os jovens, para as crianças, é isso, porque é isso que a gente vai deixar de legado para eles, né? E que eles vão poder seguir esse processo de transformação para o mundo que eles vão receber da gente, que não vai ser um mundo tão fácil como a gente está acompanhando. Então, essa parte da educação é algo que vai me mobilizar e que eu vou estar lá, assim, ó, firme para defender esses direitos. Maravilha. Agora uma pergunta talvez polêmica, não é? Eu quero saber se essa máxima de que mulher vota em mulher realmente existe. Qual é a tua avaliação sobre isso? Eu acho que sim, mas também depende da mulher, né, Rô? Porque a gente sabe que, infelizmente, o machismo ele é muito fortalecido, a misoginia por mulheres também, né? Mulheres que não têm essa consciência. Não tem a sororidade, gente. Então, assim, não é só votar em mulher, né? Mulher que defende os direitos das mulheres, porque homens, para defender os direitos deles, a gente tem de monte. Como eu vinha falando aqui, a gente tem essa desigualdade na Câmara dos Deputados, a gente tem essa desigualdade aqui na Câmara de Vereadores, onde a gente tem 16 homens e 5 mulheres, né? 16 homens e 5 mulheres. Então, veja a falta de representatividade, né? Então, sim, nós temos a maioria de eleitoras mulheres e ainda assim a gente tem essa desigualdade na Câmara de Vereadores, porque as mulheres não estão votando em mulheres. Então, tem muitas mulheres de direita, inclusive, que defendem o direito das mulheres, mulheres de esquerda que defendem os direitos das mulheres. Então, tem opções, gente. Tem muitas opções. Eu digo, não precisa votarem em mim, mas votem em mulheres que defendam mulheres. Com quem você se identifica, né? Exato, porque só assim a gente vai conseguir ter essa representatividade, porque senão a gente vai estar sempre aqui falando sobre esse mesmo assunto, né? E tendo esse conhecimento, a gente vai também conseguir cobrar, quem sabe, né? Termos aí para o fundo partidário 50% destinado para as mulheres, tendo mais mulheres buscando esses direitos, né? A gente já teve um grande avanço de mais representatividade, mas precisamos muito mais. E a gente só vai conseguir isso quando as mulheres entenderem. Preciso que tenha lá mulheres que me defendam, que me representem. Nada contra os homens,
mas os homens já têm esse pacto, né, muito de se unirem, e nós mulheres também precisamos criar esse pacto entre a gente. Estamos aí para isso. Exato. E a Mi está aí para isso, especialmente. Bom, a gente vai se encaminhando para os momentos finais desse nosso podcast, frente a frente com a candidata. E para uma última pergunta, então, Mi, quero saber o que esperar de Michele Torrico como vereadora. Ai, olha, eu fico pensando isso, sabe, Rô, noite e dia. Eu tô com meu coração muito leve a respeito dessa campanha. Eu acredito que tudo tem um propósito, né? Que o que for para ser vai ser, se for positivo, se não for positivo, valeu toda a experiência. Eu não vou deixar de seguir lutando por aquilo que eu defendo, por aquilo que eu acredito, né? Seguindo, informando as pessoas através do meu Instagram, trazendo essa influência mais que só moda e beleza. Mas se der certo, é essa Michele que está aqui hoje falando lá também, né? Com essa transparência, com essa informação para as pessoas, com como funciona a Câmara, como é que funciona esse jogo, sabe? Eu acho que o principal é poder ter essa minha coerência lá dentro, né? Sem ter um rabo preso com ninguém, né? Conseguir defender essas bandeiras que eu acredito com a minha autonomia e com essa transparência para as pessoas, porque eu acho que isso é fundamental. A população precisa saber como as coisas funcionam dentro da Câmara de Vereadores, com o Executivo, porque muitas vezes elas não sabem disso. Então, acho que eu vou ser uma influenciadora também dentro da Câmara de Vereadores, trazendo para as pessoas como é que funciona, convidando elas para participar dentro da Câmara de Vereadores. Gente, olha, hoje a gente vai ter uma votação tal, vamos lá, vamos participar, porque a gente não tem isso hoje, né? Muitas vezes tem votação na Câmara e as pessoas nem sabem. Teve um projeto absurdo que rolou aqui sobre o direito das mulheres e muitas mulheres não sabiam, né? Quando eu postei o vídeo alertando sobre a votação, todas ficaram estarrecidas. Como assim? Então, muitas coisas acontecem dentro da Câmara de Vereadores e a gente não sabe. Fica lá dentro. Fica lá dentro. E se eu estiver lá, as pessoas vão saber como é que funcionam as coisas. Vão saber, vão ser convidadas para participar. Até a gente estava conversando antes ali, né, no nosso café, antes de entrar aqui, e a gente estava falando sobre isso, né, sobre também engajar as pessoas para dentro da participação, porque o cidadão é isso, ele tem que participar da política. E a gente estava falando até sobre trazer essas pessoas para dentro da participação popular. Os projetos que eu tenho falado para vocês, a gente arborizar a cidade, melhorar, tudo pode passar pelas pessoas para votar. E a gente vai melhorar uma praça, vamos fazer uma parceria público-privada, é a Universidade Federal que vai fazer 3 projetos. A universidade vai fazer esses projetos, vamos colocar para votação popular. E quem vão fazer vão ser os alunos da universidade. Não vamos trazer a comunidade para votar. Não, a gente quer esse lugar mais verde, com praça para os cachorros, com praça para as crianças brincarem. E não só aqui no centro, mas nas comunidades também, né? Porque é isso, as pessoas não têm também outra visibilidade nos bairros. Então, trazer as pessoas para essa participação, trazer os jovens para a participação. Então, o que as pessoas vão poder esperar de mim é isso, é querer trazer realmente as pessoas para dentro da política, para que elas participem e para que nós todos, juntas e juntos, consigamos transformar Santa Maria, porque é isso que eu acredito, Rô. Maravilha. Dá o teu recado final, então. 6 de outubro, o que nós vamos votar? Então, gente, enfim, quem já me acompanha nas redes sociais sabe que eu gosto de falar muito. Inclusive, eu sempre falo assim, acho que todo dia eu faria um podcast. Quem sabe esse quadro de frente pode ser de frente com a Mia ou de frente com a vereadora, depois se seguir, né? Se der tudo certo, trazendo para vocês informação. Então, eu gosto muito de falar. E é isso, assim, que vocês possam ter acompanhado um pouco dos meus projetos, das minhas propostas, daquilo que eu acredito, ter me conhecido um pouco mais. E se ficar alguma dúvida, pode me chamar também, que a gente conversa, podemos marcar um café para a gente conversar. Mas conto com vocês para espalhar essas minhas ideias, essas minhas propostas para mais pessoas, para aquela amiga, para aquela vizinha, para aquele conhecido. Não conhece a minha, então vou te apresentar uma candidata que vem aí para querer mudar as coisas, para querer transformar. E aí dizer para essa pessoa, olha, dia 6 de outubro, vote 13013.
É isso aí. Maravilha. Obrigada, Mi. Obrigada, Rô. Sucesso. Que seja lindo, verdadeiro e que tudo flua da melhor maneira possível. Obrigada. Obrigada. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.